roupas discretas não impedem homens de desumanizar mulheres. Novo estudo publicado pela Sociedade Internacional de Psiconeuroendocrinologia revelou que mulheres vestidas de forma discreta não estão mais seguras do que aquelas que se vestem de forma sexy. Pesquisadores recrutaram 20 homens entre 18 e 38 anos com níveis saudáveis de testosterona para participar de 2 experimentos, durante os quais os voluntários receberam doses suplementares do hormônio ou placebo. Os resultados dos testes mostraram que os homens que tomaram testosterona extra eram mais propensos a desumanizar até mesmo mulheres vestidas de forma discreta, quando comparados aos homens que não receberam hormônios. No entanto, os níveis de testosterona não tiveram efeito significativo na visão que um homem tinha de uma mulher com roupa sexy e eram igualmente propensos a desumanizá-la, independentemente dos hormônios, confirmando suposições anteriores sobre a visão negativa da sociedade sobre a sexualidade feminina. E aí, Cadu, que você achou desse resultado aí? Te impressiona? Esse boost aí de testosterona fez os caras se tornarem animais, mano. Ainda mais, né? Ainda mais animais, né? Porra, mas não impressiona, cara. É algo que a gente percebe no dia a dia, é algo que a gente vê, né? Até naquele nosso grupo de pessoas super saudáveis, né? Com a mente bem saudável, a gente vê que os caras, às vezes, não conseguem, às vezes, fugir muito dessa visão, né? De enxergar a mulher unicamente como objeto sexual, né? Qualquer comentário sobre mulheres, às vezes, tem esse cunho, né? A pessoa não consegue levar a sério, talvez, sabe? Olhar para a mulher e ver o que ela está falando, sabe? Discutir a opinião dela, sabe? Os valores dela. Não, é só sobre aparência, sobre, sabe, sexualidade. É meio que bizarro, né? Meio que, sei lá, cara. Eu acho que não depende muito da testosterona em si, porque tem homens que conseguem fazer essa separação, né? E não ficar olhando a mulher como um pedaço de carne, né? Mas Os realmente, Será que sojados, né? esses homens Os não têm sojados. realmente o um sojado. descontrole da testosterona? A minha proposta é o programa Brasil Capado. Que isso, Que cara? O isso, programa Brasil Capado, sério. O cara mostrou esse tipo de desrespeito, é na hora, sabe? Você leva o cara pra uma sala e já maceta, cara. monastério é Aí já assim que resolveu, tratam? cara. Aliás, se destruir um só, né? Tem dois, né? Destrói um, né? Remove um, digamos. Pô, já cai pela metade, cara. Aí já resolveu. Esses que têm excesso vão ter uma quantidade mais razoável, né? Eu acho que é uma solução que me parece bastante, né, sensata, eu acho. Acho que cai por terra um pouco aquele lance de que, pô, a mulher que se veste de forma mais sexy, assim, tem mais chances de ser atacada, né? Algo do tipo. Não é, cara. Quando o cara é um criminoso, ou um cara. Mesmo num ambiente Sim, assim, numa não. balada e tal, o cara é escrotão não faz diferença, né, meu? O cara. Qualquer mulher é uma vítima em potencial, né, cara? E qualquer É, mesmo. assim, passa muito pela humanização, né? Como o Cadu falou. A gente precisa ser, né? Precisa ser incentivado, eu acho, né? Assim, uma educação menos machista, né? Precisa ser, né, algo que esteja mais presente na vida das crianças, né? Os meninos, às vezes, só têm o pai como modelo, então você não pode contar com isso, né? É, às vezes o pai é um podre, sabe? Então, acho que isso é muito importante, né? Conseguir conversar de igual para igual, né? Conseguir entender, né? Que, cara, sabe, porra, já passou tanto tempo, né? A gente já deu tempo para refletir sobre o quão absurdo, quanto irracional essa espécie de, né, desumanização das mulheres, né? Aproveitando esse comentário do Rogério aí, acho que também tem uma questão cultural aí também, né? A gente vê diferença para quem teve a oportunidade de morar fora. Eu não sei como que é na França, como o Rogério morou, mas eu percebo sim que o brasileiro ele é muito mais machista, ou tem muito mais essa coisa da sexualidade em si,
não Latino, né? o latino, exatamente, do que o americano, né? A gente vê muito isso, muito. Não estou falando só desde o adolescente, mas adultos também. A gente vê assim uma diferença enorme assim na média geral assim dessa cultura machista de ver a mulher como um pedaço de carne, e também traz essa questão de né, não interessa se ela tá vestida sexy ou não, é aquele pedaço de carne tá ali, a pessoa imagina, né? Então tem muito essa questão cultural que devia ser trabalhada já desde a infância, né? Então, além dessa questão da testosterona, que influencia um pouco, né, segundo a pesquisa aí, mas nos casos de quando a pessoa não está com uma roupa sexy, mas essa questão cultural também responde muita coisa. O Enio falando aqui sobre quem nunca, ele tava na pauta da mulher, da mãe solteira, né? Ó, o Enio aqui, o Enio, grande Enio. E queria ter durado mais aquela pauta. E ele falando aqui, o movimento Red Pill valoriza muito a testosterona alta como fator de virilidade, enquanto os homens Blue Pill são sojados. Uma vez xingaram a gente disso aqui, a gente teve que pesquisar, né? Pô, né? Então, assim, acho que o Brasil Capado é uma das mais importantes propostas que a gente pode, né, discutir no futuro próximo. Pô, falando disso, teve aí o Pablo Marçal, o cara com uma grande votação nessas eleições, é um cara que defende uma visão bem assim, né, sobre as mulheres, cara. Né? Tem um vídeo dele aí que rola que ele fala que ele não pode ter amigas, sabe? Uma amiga mulher, o homem não pode ter uma amiga mulher, porque senão ele vai ter que transar com ela, cara. É Mas, Cadu, inevitável, né? ó, Ele fala isso na frente da eu, esposa. eu acho que, assim, o Marçal, ele não tem integridade intelectual, então ele vai falar outra coisa semana que vem e já era, sabe? Então, eu acho que. Mas eu concordo que é uma visão que facilita, né? Muita gente já concorda com isso, quando ouve ele falando, fala: esse cara eu vou votar nele, né? Mas é assim. é, a masculinidade também, como infalibilidade, né? Você vê que ele ter perdido essa eleição, derrota não tem que existir no mundo masculino, né? De acordo com o que ele propõe, né? Então, ele já tá tendo que lidar com esse tipo de masculinidade tóxica que ele mesmo promoveu, né? É como o Trump falava, I'm so tired of winning, sabe? Aí ele perdeu a eleição. Aí você tem que lidar com essas coisas que você falou, que você, né, esses modelos, né, de existência que você promoveu. Então, eu também estou interessado em ver a pós-vida do Marçal depois dessa eleição perdida, né? Como você Não, falou, né? eu É o peguei o ideal. Marçal, né, eu peguei o exemplo do Marçal, mas poderia ser qualquer outro, né? Porque ele tem uma representação enorme, assim, ele é uma voz, cara, é uma liderança, né? E quando ele fala isso, ele está dizendo, pô, o homem é incapaz de se controlar, sabe? O homem não consegue. Se ele tiver com uma mulher, sabe? Se ele tiver uma amizade com a mulher, uma proximidade assim, ele vai ter que, em algum momento, vai ter que rolar algo sexual, sabe? Ele defende E isso e assim, tem muita gente que você vê, apoia por essa exemplo, ideia. que o que o Bolsonaro falou, né, sobre o fato de ter tido uma filha, né, e que ele foi uma fraquejada, né? Isso também é um reflexo dessa espécie de lógica do homem infalível, né? Que tipo, o masculino é a vitória, né? Então, até quando, né, ele tem uma filha, ele fracassou, né? Então, poxa, se você tem uma amiga, você tem que ganhar também, né? Então é uma lógica muito simplificada, né? Do que é ser homem, basicamente, né? É tudo envolvido nessa lógica de dominância, de vitória, né? É uma grande palhaçada, né?